E aí, segundo ano, Tauan na voz mais uma vez. Vamos dar prosseguimento aqui nos nossos estudos. A gente vai para a semana 4. Nosso assunto hoje são os ciclos econômicos. Vamos lá. Primeiramente, o que são os ciclos econômicos? A gente pode dividir a história do Brasil em ciclos. Esses ciclos eles são de acordo com a atividade econômica que é principal dentro de alguns períodos da nossa história. Aí os principais deles, isso até o início do século XX, são o ciclo do pau-brasil, o ciclo do ouro, o da cana-de-açúcar, do café, do algodão e o da borracha. É importante a gente lembrar que mesmo quando esse ciclo deixou de ser o principal, essa atividade continuou sendo desenvolvida no país. Exemplo, o ciclo do pau-brasil foi o primeiro. Depois que acabou o ciclo, que ele deixou de ser a principal atividade, continuou se extraindo em menor escala, e como a gente vai ver mais para frente, houve a praticamente extinção do pau-brasil, mas enquanto a gente estava no ciclo do ouro, ainda se extraía pau-brasil, assim como o ciclo do café, ele ainda, até hoje, a gente ainda exporta café, sendo um dos principais exportadores do mundo. Simultaneamente existe algodão, existe borracha, mas essas atividades deixaram de ser a atividade principal do ponto de vista econômico no país. Certo? Vamos lá. Primeiro, o ciclo do pau-brasil, que foi o primeiro ciclo econômico aqui das nossas terras. Ele começou lá em 1500, quando os portugueses chegaram por aqui. Esse ciclo durou de 1500 a 1530, mais ou menos. Foi a primeira atividade econômica que foi realizada aqui no território. Assim que eles chegaram, eles vieram buscando metais preciosos, mas num primeiro momento eles acabaram não encontrando. Depois a gente pode ver isso na semana 3, que mais para frente eles acabam conseguindo a partir de quando eles fizeram uma interiorização do território. Eles entraram mais para o território e começaram a achar os metais preciosos. Mas no primeiro momento isso não foi encontrado. O pau-brasil é uma árvore nativa aqui da Mata Atlântica. Ela libera uma resina vermelha que os portugueses utilizavam para fazer um corante para tingir tecido. E isso era muito bem quisto na Europa, tinha bastante valor nesse momento. Então isso foi bastante explorado. Aí, para fazer essa exploração do pau-brasil, os portugueses eles fizeram negociações com os indígenas nativos para fazer o corte e o transporte dessa madeira. Os portugueses ofereciam, mediante escambo, que eram algumas trocas, alguns objetos, algumas armas, coisas que eles traziam da Europa para a população nativa. Como era novidade aqueles produtos, coisas que os indígenas nunca tinham visto, eles se interessavam e topavam fazer o serviço de corte e transporte da madeira para os portugueses. Chegou um determinado momento que os portugueses precisavam potencializar os lucros dessa extração e deixaram de fazer o escambo com os indígenas e começaram a escravizar esses indígenas nativos. Aí o declínio do ciclo do pau-brasil, ele está completamente relacionado com os conflitos que foram gerados nessa relação dos portugueses com os indígenas. Além do fato da madeira já estar completamente, bastante explorada no território, começou a já dar sinais de alguma extinção, porque eles apenas exploravam, eles não reflorestavam essas madeiras de pau-brasil, só retiravam, ia tirando, uma hora isso ia acabar mesmo. E principalmente o pau-brasil ele deixou de ter o valor que ele tinha na Europa. O mercado europeu começou a valorizar mais o açúcar. Então acabou deixando de ser lucrativo essa extração do pau-brasil. Com isso, a gente começa o ciclo da cana-de-açúcar. Que aí ele teve seu início na segunda metade do século XVI e foi até o fim do século XVII. Nessa época, a atividade agrícola era centralizada no nordeste do país, ali onde ficavam os engenhos de açúcar. Inclusive, nesse período, Bahia e Pernambuco eram os principais centros de produção. Era onde acontecia a vida social aqui da colônia.
social, política, econômica. Então, Bahia e Pernambuco eram os dois grandes centros. Por uma comparação, nessa época, Bahia e Pernambuco eram Rio de Janeiro e São Paulo, trazendo para os dias de hoje, para a gente poder entender. Aí acontece, nesse período, o principal produto de exportação da colônia era o açúcar, a cana-de-açúcar, né? E esse ciclo ele teve bastante sucesso justamente por causa da valorização do açúcar no mercado europeu, que era, não adiantava nada você ter um produto em abundância se você não tivesse um mercado interessado nele. E o mercado europeu se interessou bastante pela cana-de-açúcar. Inclusive aqui no Brasil, não era a única colônia que era produzida, mas foi onde, num primeiro momento, a cana-de-açúcar fez mais sucesso. E a mão de obra que foi utilizada para essa extração, produção e extração, era a mão de obra escrava africana, como a gente já viu. Essa troca da mão de obra indígena pela mão de obra africana, ela passa pelo seguinte motivo. Os indígenas, eles eram nativos da colônia, eles conheciam muito bem o território do Brasil. Então, era muito fácil para eles fugirem dos portugueses, se esconder, e os portugueses não conseguiam, de maneira alguma, encontrar. Imagina, um exemplo, você dentro do seu bairro, da sua área, você conhece muito bem aquilo, melhor do que alguém que vem de fora. Então, você tem uma condição muito maior de fugir, de se esconder, e eles conheciam muito bem o território. O português tinha dificuldade em encontrar os indígenas. E uma outra questão é que eles ficavam mais doentes. Por não ter anticorpos para as doenças que os portugueses traziam, doenças de todos os tipos, eles ficavam muito mais doentes e eles acabavam perdendo muitos escravos indígenas por conta dessas doenças. A alternativa que eles encontraram foi trazer essa mão de obra da África, que era um outro continente. Dessa forma, você enfraquecia os escravizados. Eles também traziam negros de diversos lugares do continente, para que eles tivessem a barreira da comunicação e tivessem mais dificuldade para se organizar e poder se fortalecer contra aquela escravização. E aí o tráfico negreiro ele acabou se fortalecendo por conta da atividade da cana-de-açúcar aqui no Brasil. E nesse momento a exportação era muito alta para a Europa, então as duas coisas caminharam junto, a ponto que a extração da cana-de-açúcar aumentava, a escravização de negros oriundos da África aumentava junto. Aí acontece que lá em 1640, Portugal acabou se livrando do domínio espanhol e a colônia já não era tão importante no mercado mundial do açúcar. As outras colônias começaram a ter sucesso nessa extração e tinham mais facilidade para o mercado europeu. Aí, durante todo esse século XVII, a colônia tentou recuperar essa produção, mas acabou não conseguindo. Com isso, acabou o ciclo. E a colônia acabou ficando estagnada por um tempo, e essa estagnação ela só foi terminar no início do século XVIII, com o começo do ciclo do ouro. Aí é gostoso, hein? Agora a gente vai falar de coisa boa. Começamos o ciclo do ouro. Esse ciclo do ouro foi o ápice da economia brasileira no período colonial. Nessa época, o Brasil estava como? Estava riquíssimo. Mas, é claro, toda essa riqueza ela não ficava na colônia, ela era enviada para a Europa. Assim como foi durante todo o período colonial. O ciclo do ouro ele teve início no finalzinho do século XVII, foi quando eles descobriram as primeiras minas. Principalmente ali na região sudeste do estado de Minas, e depois acabaram encontrando minas em Goiás e no Mato Grosso também. Nesse período, o Nordeste deixou de ser o centro da colônia, justamente por conta da extração, por conta do fim do ciclo da cana, e as atenções voltaram para o Sudeste, que era onde tinha os metais preciosos. E nessa época o trabalho escravo ainda era a principal atividade para o desenvolvimento da atividade econômica por aqui. Nessa época do ciclo do ouro, a coroa cobrava impostos altíssimos
sobre o minério que era extraído aqui no território. E assim, isso deu brecha para algumas questões, principalmente a sonegação de impostos. Começou lá atrás, desde o Brasil Colônia. Eles tinham alguns mecanismos para essa cobrança de imposto. Um deles era o quinto. Assim, 20% de tudo que era produzido em ouro no Brasil era pertencente ao rei de Portugal, certo? 20% de tudo era sempre do rei. Era um imposto fixo. Inclusive, a expressão o quinto dos infernos surgiu dessa cobrança do quinto. Pô, esse quinto, tem que pagar o quinto. Pô, esse quinto dos infernos. Daí que vem a expressão. Um outro mecanismo era a derrama. A derrama era uma cota que era de aproximadamente 1.500 quilos de ouro, que todo ano ela tinha que ser atingida de qualquer jeito dentro da colônia. Era a meta colonial anual de imposto. E se isso não fosse atingido, esses 1.500 quilos de ouro não fossem atingidos, aliás, eles tinham que ser atingidos de toda maneira. Se não fosse por bem, seria por mal. Aí fez a cobrança, deu 800 quilos. Vamos de novo, gente. Precisar chegar, vamos contribuir com um pouco mais, com um pouco mais, com um pouco mais. Até o ponto de que se isso não fosse atingido de maneira nenhuma por bem, isso seria atingido por mal. Os senhores os guardas eram autorizados a entrar dentro das propriedades e recolher tudo que eles encontrassem em ouro para que essa quantia fosse alcançada. Tinha também a captação, que era um imposto que o senhor da lavra, a lavra é o lugar de extração de ouro, uma mina, por exemplo. A mina era chamada de lavra. O dono da lavra pagava essa captação por cada escravo que ele tinha trabalhando. A quantidade X de escravos que ele tinha era a quantidade X de imposto que ele tinha que cobrar. Um outro mecanismo que era muito utilizado, mas aí para sonegação de impostos, deu origem a também mais uma expressão famosa no Brasil, que é o santo do pau oco. Nessa época, algumas pessoas... a devoção aos santos católicos, nessa época, era muito, muito forte, já aqui no Brasil, trazida pelos europeus. E um dos hábitos que eram cultivados era o entalhe de imagens. Desde essa época já existiam bastante imagens de santo. Para escapar da cobrança de impostos, começaram a fazer imagens de santo ocas por dentro, vazia, por dentro só a imagem por fora, e preencher com o ouro a fim de esconder esse ouro dos cobradores da coroa. Dessa prática surgiu a expressão do santo do pau oco. Né? E assim, o crescimento demográfico aqui no Brasil foi muito grande nessa época, e ele foi bastante marcado por muita pobreza e muita desigualdade. Porque apesar de existir muita riqueza, essa riqueza era toda exportada para a Europa. E o declínio do ciclo do ouro, ele começou primeiro com a insatisfação da população por causa dos altos impostos cobrados. Essa insatisfação, o auge dela foi alguns movimentos pró-dependência que existiram aqui no país. Um dos mais famosos é a Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, que é considerado um dos movimentos pró-independência mais famosos que teve, e ele foi motivado justamente pela insatisfação com a cobrança de impostos. E ele tinha o objetivo principal não a libertação, a independência, e sim a libertação da cobrança dos impostos, né? E assim, com a diminuição da extração, esse sentimento ele acabou diminuindo e a gente não teve mais movimentos pró-independência. E assim, com o esgotamento das minas de ouro no país, surgiu um novo ciclo, que foi o ciclo do algodão, que ele começou a partir do século XVIII, final do XVIII e começo do XIX.
Ele foi motivado principalmente pela Revolução Industrial, que essa Revolução Industrial criou uma demanda muito grande por matéria-prima para que pudesse suprir a indústria têxtil que estava começando naquele momento, mas em um grande vapor. A produção aqui no Brasil ela se concentrou em Pernambuco, Bahia, São Paulo e Ceará. Aí nessa fase, um dos fatores determinantes para o crescimento da população na Europa foi justamente o crescimento da indústria têxtil, porque aumentou-se muito o consumo dos produtos tropicais aqui. Aí nessa época, a utilização do trabalho escravo ainda continuava em alta aqui no país, e essa produção era somente voltada para o mercado externo. Continuava-se produzindo para o mercado externo e era uma cultura de latifúndios, como monocultura, né? Só se produzia o algodão nesses territórios. Depois do ciclo do algodão, a gente teve o ciclo do café, que é também conhecido como o ouro negro, que foi e ainda é, nos dias de hoje, um dos principais produtos exportados pelo Brasil. O começo do ciclo ele deu-se lá no século XVIII e teve o auge no século XIX. Ali o oeste paulista e a região do Vale do Paraíba, que é ali Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, nessa região, foram os principais locais onde o café começou a ser cultivado por causa do solo. Ali a gente tem a presença da terra roxa, que era o principal solo, o melhor solo para o cultivo do café nessa época. Hoje, com a melhoria das técnicas, a gente já consegue cultivar em praticamente qualquer território. E nesse período é que a gente teve o declínio das exportações de cana-de-açúcar. No começo do ciclo do café, ainda se usava a mão de obra escrava nas lavouras, só que aí nesse período que acontece a abolição da escravatura no Brasil. E com isso houve o estímulo da vinda de imigrantes europeus para virem trabalhar por aqui e trabalhar nas lavouras substituindo a mão de obra escrava. Aí no final do século XIX, o Brasil chegou a exportar 50% do café do mundo. 50% do consumo do café mundial era exportado pelo Brasil. Isso acabou rolando uma queda ali nas primeiras décadas do século XX, por causa de crises internacionais, né? Mas ainda hoje o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo. Depois do ciclo do café, a gente teve o ciclo da borracha. Lembrando que eles não estão em ordem cronológica totalmente, né? Estão em ordem cronológica de auge, mas ainda, como eu falei lá no começo, ainda se produz café, ainda se produz cana-de-açúcar, se produz borracha, se produz algodão, por aí vai. Aí o ciclo da borracha, ele teve o início em 1890 e durou até 1920, e ele foi dividido em duas fases. De 1879 a 1912 teve o primeiro ciclo, e entre 42 e 45 a gente teve o segundo ciclo. Nesse período, o látex era o principal produto de exportação, que o látex é utilizado para a produção de borracha, né? Esse ciclo ele desenvolveu na região norte do país, especialmente em Manaus, Porto Velho e Belém. Na primeira fase do ciclo, o grande impulso para a produção do látex foi a Revolução Industrial Inglesa. Por conta disso, ela exigia muita matéria-prima para a fabricação de produtos. Nesse período, cerca de 40% da produção brasileira era proveniente da Amazônia. Aí acontece que lá em 1910, alguns ingleses conseguiram produzir um látex mais barato do que o que era produzido aqui no Brasil, do que era nativo no Brasil. Eles conseguiram plantar na Ásia uma árvore que dava um látex tão bom quanto e custava menos. E isso foi o que enfraqueceu a indústria brasileira. A borracha que era produzida aqui, ela deixava de ser lucrativa porque ela tinha um custo maior de produção e de exportação, fazendo o ciclo aqui entrar em crise
e as regiões produtoras elas praticamente zeraram essa produção de látex. Aí falando um pouco sobre a economia atual do Brasil. Hoje, nossa economia ela é bastante diversificada e ela abrange os 3 setores, né? O primário, o secundário e o terciário. O Brasil já abandonou há algum tempo a monocultura, diversificou as indústrias. Hoje a produção é baseada no agrícola. O Brasil é hoje um dos maiores exportadores do mundo de soja, frango e suco de laranja, além de ainda nos dias de hoje ser líder na produção de açúcar e derivados da cana, celulose e das frutas tropicais. Ainda, além disso tudo, o Brasil é muito importante na indústria de carne, ocupa o terceiro lugar como o maior produtor de carne bovina. Destaca-se também na produção de peças para abastecimento do setor automotivo e aeronáutico, além de ser um dos principais produtores de petróleos do mundo. E dentro disso tudo, o Brasil ainda é destaque na produção de minério de ferro. Vocês verem a grande diversidade que é a indústria brasileira. Além de ter uma diversidade de produção, tem uma grande importância na produção da maioria desses produtos. Vamos para as atividades, galera? Aí vamos lá. 1. Associe as diferentes formas de exploração econômica e ocupação do território aos períodos que ocorreram. Aí temos aqui século XVI, XVII, XVIII, XIX. A gente vai associar cada um desses séculos ao tipo de produção. Vou ficar aqui, sei lá, B, A, D, C. A gente vai ver aqui o que se fazia mais. Esse tem aqui no texto lá em cima. O que se fazia mais dentro desse século e relacionar aqui. A, B. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo No Brasil colônia, qual foi o papel mais importante da pecuária? Ocupação das áreas litorâneas, expulsão do assalariado do campo, formação e exploração de minifúndios, expansão para o interior. A gente falou disso lá em cima. Sobre o fracasso do chamado ciclo da borracha na região amazônica, são feitas as seguintes afirmativas. Aí tem aqui 1, a 2 e a 3. Faltou mão de obra, afinal a migração nordestina não foi capaz de atender a demanda. A produção desenvolvida pelos ingleses em regiões asiáticas resultou num produto com custo menor, dificultando a comercialização do nosso látex. A ocorrência da Primeira Guerra paralisou o comércio internacional, dificultando as exportações. Aí a gente vai assinalar A se a 1 estiver correta, a B se a 2, a C se a 3 e a D se a 1 e a 2 estiverem corretas. A 4. Duas atividades econômicas destacaram-se durante o período colonial brasileiro, a açucareira e a mineração. Sobre esses 2 ciclos econômicos, descreva suas principais características. Aí a gente vai colocar aqui as características principais da mineração e do açúcar no período da colônia no Brasil. 5. Quais as características dominantes da economia colonial brasileira? Propriedade de latifúndio. Então, só uma dessas aqui está correta. É a 6. Descreva sobre a atual fase econômica brasileira, que a gente acabou de falar no final do texto. Beleza, pessoal? Chegamos no final da nossa semana. Muito obrigado e até o próximo. Valeu. Fé.